Aí um forrinho de cartonado, as pessoas verem como é que fica, né? Aqui por baixo, né? Como é que fica o aparelhinho. Então é sobre isso que eu quero falar. Não existe uma menor comparação. Você querer comparar, né, um forro de cartonado, um forro de placa, de forro liso que falam, né? Gesso liso. Olha o tipo da estrutura que é montado. Olha só, é tudo padronizado, né? Isso aqui, as pessoas falam assim, dá problema. O gesseiro liso vai dizer que o forro acartonado dá problema assim, assim, assado. Né? E o gesseiro que monta de acartonado vai dizer que o liso dá problema assim, 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 assado. Mas a verdade mesmo, a real mesmo, gente, a diferença está no seguinte, ó. Veja bem, aqui tem uma distância entre essa tesoura aqui e essa aqui de 1,40 m. Daí eu expliquei para o proprietário da casa que não é possível, que tem que ter um vão de no máximo 1 m, 1,20 m é o limite. Então foi optado por colocar essas travessas aqui, ó. Eu sugeri para ele, ele colocou aí, o pedreiro dele colocou, né? Para ancorar, fazer o serviço dentro do padrão da NBR, né? Como a norma determina, certo? Então, estando dentro da norma, não dá problema, não dá patologias, né? Por quê? Porque os americanos já fazem isso há mais de 100 anos, eles usam esse sistema, né? Mas tem uma norma, né? Essa aí é uma das questões, né? A outra questão é a seguinte, ó, lá levantou um pedaço na 530 ali, ó. Tem que tirar o parafuso para ele voltar para baixo, porque pegou bem em cima da emenda, né? Mas procurar ainda aqui, ó. A questão é a seguinte, ó, falam assim, ó, dá problema. Que problema que vai dar? Dá uma goteira. E daí o que vai acontecer? O parafuso, né? Que está aqui, ó. Se der uma goteira e pingar água em cima aqui, o que vai acontecer? Vai amolecer ao redor aqui, ó, e o acartonado vai descer aqui, ó, tchuf. E vai ficar uma bolha aqui, ó, pendurado. Você vai vir aqui, vai cortar esse pedaço de gesso aqui, ó. Vai pôr uma estrutura aqui do lado aqui, ó. Aqui, aqui e aqui tu vai pôr uma estrutura, né? Ou só aqui, e daí tu vai parafusar esse pedaço que você tirou fora e tá resolvido o problema. Passa uma fita e uma massa, tá resolvido o problema. O gesso liso ele é feito da seguinte maneira. Ele é colocado os negativos no canto ali, certo? Que vai funcionar como um fechamento por baixo, né? E o gesso vai por cima. Esse gesso liso, as placas elas são unidas da seguinte maneira. Duas placas são unidas assim, ó. Elas têm um macho e uma fêmea que une elas. E daí em cima dessa união vai uma bola de sisal com gesso. É colocado um arame assim, não é um arame grosso 10 mm, é um aramezinho fino, que é pendurado lá, digamos que seja, fosse nessa estrutura, ele é pendurado ali, né? E daí esse arame ele é revestido com esse próprio sisal e o gesso liso para ele dar uma resistência, né? Porque senão só o arame ele vai deslizando e você solta, né? A questão que muda entre um e outro é a questão do peso, gente. Vocês não têm ideia o que pesa um forro de acartonado e o que pesa um forro de gesso liso. Então, para você fazer um forro de gesso liso, tem que ter estrutura para fazer. Você tem que ter uma estrutura robusta que vai aguentar esse peso, né? Vai aguentar esse peso todo. O que você pode fazer para você ter uma noção da diferença? Você pega assim um pedaço de acartonado, por exemplo, do tamanho desse aqui assim, e pese, coloca lá numa balança e pese. E pega o mesmo pedaço de gesso liso desse tamanho, coloca numa balança e pese para você saber. O gesso liso ele pesa 3 vezes mais que o acartonado. Depois de pronto a placa, o gesso liso, ele é passado uma massa de drywall uniforme em toda a área, entende? Então isso ali, quantas bolsas de gesso vai pendurado ali, entende? Depois que seca, né? Então aquilo ali é uma estrutura robusta, extremamente pesada. Não é qualquer madeirinha que vai aguentar, por isso que ele é mais indicado para ser feito debaixo de lajes, né? Onde tem laje, né? Estruturinha de madeira, assim, muito perigoso dar problema, né? Estruturinha de madeira, sim, sempre recomendado acartonado. Ó, tá ali o negativo, ó, bem bonitinho.
As emendas estão todas feitas dentro do padrão, transpassadas, os perfis correm assim, as placas correm ao contrário, entendeu? Tá tudo dentro da norma, não dá problema. Agora aqui vai uma fita que vai unir essas coisas aqui e depois vai passar da massa. Entendeu? Como é que é feito isso aí? Essa aí que é as diferenças entre drywall e liso, né? Eu não vejo nem comparação, comparar uma estrutura dessa aqui, né? Uma estrutura robusta dessa aqui com uma placa leve, muito leve, com um negócio de aquelas placas de gesso liso, essa 3 vezes mais pesada, com uma estrutura muito frágil, um fiozinho de arame que segura aquilo aí. Entender? Ah, mas fica bom? Fica. Tem lugares que foi feito há 20, 30 anos, tá ali do mesmo jeito. E tem lugares que não aguenta. Eu fiz um reparo essa semana numa casa que foi feita há 2 anos. Tá tudo torto lá. Entortou tudo, baixou tudo, não tem mais o que fazer, só derrubar. Mas os donos não querem derrubar, né? Então vai ficar assim, né? Fez assim no meio, ó. Baixou uma tesoura, porque não foi feito assim o duplo, ó. Olha essa tesoura caprichada, duplada, né? Tripla, ó. Isso aí não dá problema, né? Fizeram com uma folha só assim, com a emenda no meio, assim, só um pontalete segurando. Daí a tesoura fez assim, ó, bem no meio a tesoura fez assim, né? Ela baixou, daí levou todo o gesso para baixo, assim, bem no meio. O forro fez assim, ó, baixou assim, fez uma canoa, né? Eles querem arrumar, fui lá ver assim, não, tem conserto, aquilo ali não dá conserto, não dá para consertar. Só derrubando tudo e fazendo outro. Entendeu? Como é que é?